Moda de sucesso sem cantores reais, séries sem atores de carne e osso, desenhos criados por robôs, realidades virtuais que têm ganhado cada vez mais espaço no nosso dia a dia. Esses são alguns exemplos de como a evolução digital tem modificado até mesmo as expressões culturais. Mas e como ficam os direitos dos artistas? A Caroline mora na Alemanha. A carreira dela sempre esteve envolvida com projetos do futuro. Hoje trabalha com impressão 3D e vai mostrar pra gente como ela desenvolve criações com a ajuda da inteligência artificial. Oi gente, meu nome é Caroline Barrueco, eu sou originalmente de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, mas moro em Berlim, na Alemanha, há 9 anos já. Eu costumava trabalhar como pesquisadora de futuros, depois trabalhei com inteligência artificial, fundei uma companhia, uma empresa de inteligência artificial e hoje em dia eu me dedico à impressão 3D. No meu trabalho atual, eu uso inteligência artificial para modelar os objetos. Então, como existe a inteligência artificial que cria os textos, como o ChatGPT, tem inteligência artificial que cria imagens a partir de texto, e a que eu uso cria objetos 3D digitais a partir de fotos. Então, o processo é o seguinte: eu pego uma foto da internet, uma foto que provavelmente de um produto que foi criado por outra pessoa, e eu posso botar no meu aplicativo que eu uso, e o aplicativo então cria o objeto 3D a partir daquela foto. Essa bolsa é um exemplo de design que eu imprimi em 3D como um trabalho de freelance, né? Um trabalho extra, que um artista me chamou para ajudá-lo a transformar essa ideia num objeto físico. Hoje em dia, na Alemanha, a questão do direito autoral de uma obra criada com inteligência artificial, ela é vista como uma criação original. E aí, como os artistas podem proteger suas obras, né? Nesse momento em que robôs extremamente rápidos e eficientes estão capturando tudo, varrendo a internet inteira e pegando esse material e usando como querem, né? Para falar sobre esse assunto, convidamos o professor de Direito Autoral e coordenador do Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial da Universidade Federal do Paraná, Marcos Wachowicz. Doutor Marcos, seja bem-vindo ao nosso programa. A gente começa explicando, aqui no Brasil, para a obra ser protegida, ela precisa ser registrada e tem diferença se for uma obra literária, uma obra, por exemplo, de audiovisual? O registro da obra é facultativo. A obra, um livro, uma poesia, ela é protegida a partir da sua publicação ou divulgação. Ou seja, se eu publico um livro, a partir da publicação. Se eu divulgo um texto na internet, a partir do momento que eu coloco o livro disponível na internet. O registro é facultativo e ele é feito na Câmara Brasileira do Livro. E você daí regulariza e tem um marco temporal da sua publicação, da sua autoria, e passível de oposição a terceiros, ou seja, eu tenho registro devidamente registrado no NPI de uma marca. A partir daí, eu tenho um registro da marca, mas a marca, quando se fala em direito industrial, aí sim ele é obrigatório. Direito autoral, registro facultativo. Direito industrial, marcas, patentes, modelos, desenhos industriais, isso tudo tem que ter registro. Agora, a Convenção de Berna é a principal legislação que protege os direitos dos autores em nível global. Como que ela funciona e ela também protege, por exemplo, uma obra que é criada aqui por um artista brasileiro, mas muitas vezes é veiculada fora do Brasil, utilizada fora do Brasil? Sim. A Convenção de Berna é de 1886 e ela criou um sistema internacional
Então, a partir daí, e o Brasil foi um dos primeiros signatários, foi um dos primeiros a aderir a esta convenção. Então, todos os países que aderiram a essa convenção interiorizaram as normas da convenção. Por exemplo, a Convenção de Berna fala em proteção de 50 anos de direitos autorais. Alguns países aumentaram para 70 anos de proteção de uma obra literária, artística ou científica. Isso contado a partir do dia 1º de janeiro, pós-morte do autor. Outros países, como o México, por exemplo, elasteceu para 100 anos de proteção. Então, a Convenção de Berna é um patamar mínimo que todos os países devem ter. Podem aumentar a proteção, mas jamais diminuí-la ou eliminá-la. Agora, por exemplo, no Japão, o governo decidiu recentemente que não vai impor direitos autorais para obras criadas ou geradas por inteligência artificial. O senhor acredita que essa é uma tendência mundial e já existe algum país com uma jurisprudência ou com uma legislação avançada que discipline essa questão das obras utilizadas com inteligência artificial? O impacto da inteligência artificial é muito recente. Nós vamos ter a massificação do uso a partir de 2023. Então, nós temos aí pouco mais de 2 anos. E, com isso, iniciou-se o grande debate. Alguns países já têm estabelecido categoricamente de que uma inteligência artificial não pode figurar como inventora ou como autora de uma obra. Na Inglaterra, nós tivemos julgados que estabeleceu que uma invenção, uma patente, não pode figurar uma inteligência artificial nem como co-inventora. Nos Estados Unidos, a Oficina de Direitos Autorais recentemente apresentou um relatório apontando de que, para essa atribuição de copyright, que é um outro sistema, há necessidade da figura humana por conta da criatividade. Vamos voltar à Alemanha, porque a Caroline, além de mostrar como ela trabalha, também trouxe questionamentos sobre a relação dessas novas tecnologias com a evolução dos direitos autorais. Para mostrar como funciona a criação de objetos 3D com inteligência artificial, eu peguei como exemplo esse castiçal aqui. Eu peguei uma foto de um castiçal na internet, daí eu peguei essa foto e coloquei no meu programa, né? É um programa que transforma fotos em objetos 3D. O programa fez esse objeto 3D, eu passei esse objeto diretamente para a impressora e imprimi. Olha como é que ele ficou. Ficou legal, mas tem alguns detalhes que é bom melhorar, né? Então eu editei ele mais uma vez e agora estou imprimindo a segunda versão dele. Vamos ver como é que ele tá lá na impressora. Temos o protótipo, temos o castiçal editado aqui. Vamos ver como é que ele vai ficar. Daqui a 1 hora e 1 minuto tá pronto. Ficou bem parecido com o original. E eu me pergunto como podemos proteger as criações artísticas num mundo em que a cópia é tão simples, né? E tão fácil de ser produzida. A pergunta que tem surgido é como podemos não só pedir autorização para o artista original que teve a sua obra capturada, né, para ser usado pelos modelos, mas também como podemos recompensá-lo. A única entidade que ganha dinheiro com isso são as grandes companhias de tecnologia. Tchau, como funciona aí? Tchau, TV Justiça. Muito obrigada pelo convite. Espero ter conseguido explicar um pouquinho como as coisas funcionam por aqui. E até a próxima! No Brasil, o artigo 7º da Lei de Direitos Autorais define quais obras são protegidas pela legislação.
São obras intelectuais protegidas às criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. Professor, vamos primeiro responder a esse questionamento que a Caroline fez. É possível proteger essas obras usadas aí pela IA? Veja, a pergunta é bem complexa da Carolina, porque uma coisa é você pegar uma fotografia e utilizar dentro de uma inteligência artificial para transformar um objeto 2D para um objeto 3D. Né? O direito de autor do fotógrafo protege aquele objeto, a fotografia em 2D. A reprodução de qualquer tipo de cópia em 2D, há necessidade efetiva de uma autorização do fotógrafo. Agora, a recriação de uma imagem 2D para 3D se trata de uma outra obra. E essa outra obra pode ter um elemento criativo, como ela mesma falou. Ela pega a fotografia e movimenta alguns elementos. Isso é criatividade que faz com que ela tenha uma autoria sobre aquele objeto tridimensional. A outra questão que é mais importante, e que a Carolina apontou, é a mineração de dados das Big Techs, que utilizam-se dos elementos que estão na internet disponíveis, de imagens, para criar um banco de dados que seja disponibilizado para os usuários, para a criação de objetos tridimensionais. Esta é uma questão que está sendo discutida a nível mundial, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, com relação a exatamente isso, como remunerar devidamente os autores, os titulares das fotografias, os titulares dos direitos autorais que estão sendo objeto de mineração e de apropriação no treinamento da inteligência artificial. É uma questão bem sensível. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e a gente volta já já. O Como Funciona Aí está de volta. Um personagem que atravessou gerações é tema de filmes, parques de diversão e inúmeros produtos. Mas nasceu há tanto tempo que perdeu a proteção dos direitos autorais. Estamos falando do Mickey Mouse. A primeira versão do ratinho idealizado por Walt Disney caiu em domínio público nos Estados Unidos. Mas o que isso significa? O Rafael mora em Orlando e vai falar pra gente. Meu nome é Rafael Rodrigues, eu sou natural de Brasília, mas há 4 anos eu moro na região de Orlando, mais especificamente na cidade de Claremont, na Flórida. Sou formado em publicidade e trabalho com produção de eventos. As leis sobre direitos autorais diferem aqui nos Estados Unidos das leis sobre direitos autorais do Brasil no seguinte sentido. Tem uma categoria de direitos autorais aqui nos Estados Unidos, que é a do work for hire, quando um artista ele é contratado para produzir, para fazer uma arte, fazer uma produção artística para uma empresa. E nesse caso, a empresa ela detém os direitos autorais sobre aquela obra por 95 anos. Então, o Mickey do primeiro desenho animado criado pelo Walt Disney com o personagem Mickey, que era o Steamboat Willie, ainda em preto e branco, entrou em domínio público, porque esse desenho foi lançado em 1928. Então, passados 95 anos da publicação do desenho, aquela versão específica do Mickey, ela entrou em domínio público. Entrou em domínio público, teve um jogo de terror e um filme de terror que fizeram
usando essa versão do Mickey, né, que entrou em domínio público, mas nenhum dos dois fez muito sucesso. Porque não adianta muito você, entre aspas, ter o personagem em domínio público e não ter o marketing, não ter toda a magia em volta, né, que a marca Disney traz com o Mickey. Já outras versões do Mickey são marcas registradas, a silhueta da cabeça dele, as orelhas e por aí vai. Há mais ou menos 10 anos, a Disney comprou a Marvel como uma empresa e vieram todos os personagens com a compra. Apesar de ser dona da marca Marvel, de poder fazer os filmes com vários personagens da Marvel, mas não todos, porque alguns direitos pertencem a outras empresas, como a Sony Pictures, a Disney ela não pode fazer um brinquedo ou todo um parque temático com os personagens mais famosos, porque esses direitos para parques temáticos, para atrações de parques temáticos, como montanha-russa, etc., pertencem à Universal Studios. Darth Vader, Elsa, Homem-Aranha, esses e outros famosos personagens têm sido citados em ações judiciais norte-americanas contra plataformas de inteligência artificial generativa, acusadas de usar as imagens protegidas para criar cópias não autorizadas. Além da Disney, artistas como Sarah Anderson e Carla Ortiz também moveram uma ação coletiva na Justiça dos Estados Unidos contra as responsáveis pelas plataformas, alegando violação de direitos autorais em larga escala. Voltamos a conversar sobre esse assunto com o professor de Direito Autoral e coordenador do Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial da Universidade Federal do Paraná, Marcos Wachowski. Doutor Marcos, explica para a gente agora, esse exemplo da entrada em domínio público do Mickey Mouse nos Estados Unidos demonstra e representa aí a importância de você ter uma marca registrada e a sua finalidade, né, dessa criação. A obra entra em domínio público, ela passa a ser permitida a sua reutilização, a sua transformação, sem que se pague royalties aos autores. E com isso, há uma difusão muito maior. Com relação ao Mickey, o Mickey dos estúdios Disney, é uma personagem que é tutelada pelo direito de copyright. Qual é a grande diferença? No copyright, você tem uma tutela jurídica sobre o objeto. Quem é o titular do copyright? Pode ser uma pessoa jurídica, como pode ser uma pessoa física. No direito autoral, somente terá titularidade originária o ser humano, um ou vários, se for em coautoria, jamais uma pessoa jurídica. O copyright para os personagens da indústria do entretenimento foi elastecido pela lei de Mickey, porque antes era de 70, e caiu e se elasteceu até 95 anos. Isso não serve para o direito autoral. Todos os países signatários, Alemanha, França, Espanha, enfim, têm 70 anos de proteção sobre os direitos do autor. E aqui no Brasil, o uso não autorizado de marcas ou de criações, por exemplo, de obras, pode render algum tipo de punição? Pode, sim, claro. Sim, claro. Veja no caso do Mickey. Muito embora possa estar o primeiro personagem em domínio público, e o domínio público não é universal, ou seja, no Brasil, o domínio público você pode utilizar e reutilizar da maneira que for. Em outros países da América Latina, o domínio público é um domínio pagante. Você tem que retribuir um percentual não para o autor, mas para o Estado. Quer dizer, não há uma uniformidade no domínio público. Mas a questão de uma marca, se eu atrelar uma marca a um determinado personagem, e desde que eu esteja divulgando, comercializando, eu posso ter uma marca de 100, 150 anos, não faz. Ela se estende até o limite da sua exploração econômica. Se a pessoa deixar de fazer exploração econômica, aí sim se perde o direito da marca, ela entra em caducidade. Esses dois sistemas de direito autoral e direito industrial
para a proteção do personagem. Eu tenho o personagem protegido pelo direito autoral, o livro protegido pelo direito autoral, mas os produtos, os objetos de comercialização serão protegidos pelo direito marcário. Vamos voltar aos Estados Unidos, mas agora para saber de uma escritora brasileira como funcionam os direitos para autores de livros no mercado norte-americano. A Nereide mora em Orlando e mostra as diferenças que existem em relação às leis brasileiras. Eu sou Nereide Santa Rosa, nasci em São Paulo, capital. Eu sou escritora e desde 2017 sou residente permanente dos Estados Unidos. Ao chegar aqui, eu descobri que o mercado era bastante competitivo. O caminho era longo para os escritores. Os autores precisavam achar e convencer agentes literários a representá-los. Vendo esse processo cheio de burocracias, decidi abrir a Underline Publishing. Ao publicar em uma editora norte-americana, o autor brasileiro permanece com os seus direitos autorais e apenas cede para a editora o direito de publicação e divulgação da obra através de meio impresso, hardcover, ou digital, e-books, por um período geralmente de 5 a 10 anos. Nos Estados Unidos, o autor, ao escrever seu livro em qualquer outra forma, já tem garantido seu direito autoral. Porém, ele também pode se cadastrar no escritório de direitos autorais americano, mediante o pagamento de taxa. E isso funciona como garantia extra para o autor. Uma diferença entre o Brasil e os Estados Unidos é que aqui o autor pode renunciar de seu direito autoral, o que não é possível no Brasil. Isso pode acontecer, por exemplo, com obras feitas sob encomenda para o cinema, para séries de canais stream. Também esse é o caminho para os ghostwriters, que escrevem sob encomenda. Outra diferença entre o Brasil e os Estados Unidos é que aqui existe a possibilidade de publicar biografias não autorizadas. Aqui não há obrigatoriedade de ter ficha catalográfica como no Brasil. O cadastro que controla a publicação a nível mundial é o ISBN, que é um número de referência para bibliotecas e funciona como um registro para a editora e para o autor. Muito obrigada e um grande abraço a todos no Brasil. Professor, nos Estados Unidos, a Nereide mostrou que é permitido renunciar os direitos autorais de uma obra. Por que isso não é permitido no Brasil? Veja, a Nereide apontou uma questão muito concreta. No direito autoral, a proteção central é do autor, do criador. E os seus direitos morais, de paternidade, de nominação, e também os seus direitos patrimoniais, que são os direitos de comercialização. Nos Estados Unidos, o copyright é centrado na obra, no livro, na fotografia, no filme. E se pergunta, então, quem é o titular do livro, dos direitos de copyright do livro? É a indústria tal, é a empresa cinematográfica tal. E aí nós temos a questão, né? Se eu, no Brasil, não posso fazer um contrato de ghostwriter, ou seja, eu não posso renunciar à paternidade de uma obra, porque isso está previsto na lei, e isso está previsto na Convenção de Berna. Isso é em todos os países, em toda a Europa, em toda a América Latina. Daí por quê? Quando você tem uma figura pública como John Kennedy, no seu discurso de posse, falou assim:
Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Essa frase emblemática foi o discurso de posse de John Kennedy. Mas não foi ele que escreveu, foi um ghostwriter que foi contratado para fazer inúmeros discursos. Entendi. Professor, muito obrigada pelas explicações aqui no nosso programa. Eu agradeço a sua participação. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. É só digitar @Rádio e TV Justiça que você encontra tudo lá. Até a próxima.